Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. O pedido dos filhos de Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmo-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado no batismo que eu vou ser batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Os chefes devem servir. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os, disse-lhes: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Comentários dos pais da Igreja. São João Crisóstomo. Ouvindo os discípulos Cristo falando frequentemente de seu reino, julgavam que este reino não seria depois de sua morte. E por isso, uma vez anunciada a morte de Cristo, aproximaram-se dele para fazerem-se imediatamente dignos das honras do reino. Por isso se diz: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Envergonhando-se, pois, por terem sentido algo de humano, aproximaram-se de Cristo, tomando-o de parte dos outros discípulos. Mas o Salvador, não ignorando o que deviam pedir, mas induzindo-os a responder, acrescentou uma pergunta. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Teofilacto Diócrida. Os discípulos mencionados acreditavam que ele subiria a Jerusalém para reinar, e depois sofreria o que predissera que iria sofrer. E pensando nisso, desejavam os assentos da direita e da esquerda. Por isso se segue. Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos-nos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Santo Agostinho. Mateus afirma que isto não foi dito por eles mesmos, mas pela mãe, quando esta levou a vontade deles ao Senhor. Razão pela qual Marcos, de modo breve, declarou que antes eles do que ela disseram o que foi dito. São João Crisóstomo. Ou, convenientemente, pode-se dizer que ocorreram as duas coisas. Vendo-se, pois, mais honrados que os demais,
julgavam que alcançariam o pedido mencionado e, para obtê-lo de modo mais fácil, tomaram sua mãe, para que o suplicassem a Cristo juntamente com ela. Santo Agostinho. Em seguida, o Senhor, de acordo com Marcos e Mateus, respondeu antes a eles que a mãe. Pois se segue, Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Teofilacto Diócrida. Como se dissesse: diversamente do que credes, não reinarei de modo temporal em Jerusalém, mas todas as coisas que dizem respeito ao meu reino estão acima do intelecto. E com efeito, sentar-se à minha direita é algo de tão grandioso que ultrapassa as séries dos anjos. São Beda. Ou não sabem o que pedem aqueles que buscam do Senhor o trono da glória, que ainda não mereciam. São João Crisóstomo. Ou disse: não sabeis o que pedis, como se dissesse: vós falais de honra, eu, da minha parte, falo de lutas e esforços, pois não é este o tempo dos prêmios, mas da carnificina, dos combates e dos perigos. Por isso acrescentou: podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado no batismo em que eu vou ser batizado? Ele os atrai por meio de uma interrogação para, por meio da comunicação com ele, torná-los mais desejosos de participarem de seus sofrimentos. Teofilacto Diócrida. Pelo nome de cálice e batismo, ele designa a cruz, o cálice como uma bebida docemente tomada por ele. Já o batismo, como quem faz a purificação dos nossos pecados. Os discípulos, sem entender o que ele havia dito, responderam: podemos, pois acreditavam que falava de um cálice sensível e do batismo pelo qual os judeus costumavam ser batizados, lavando-se antes de comer. São João Crisóstomo. Responderam eles prontamente, pensando que seriam atendidos naquilo que pediram. Segue-se. Jesus replicou-lhes: do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo que eu for batizado, sereis batizados. Isto é, sereis dignos do martírio e sofrereis, assim como eu. São Beda. Pergunta-se, no entanto, de que maneira Tiago e João beberam o cálice do martírio, ou de que maneira foram batizados no batismo do Senhor, visto que a Escritura narra que o apóstolo Tiago foi apenas decapitado por Herodes, ao passo que João terminou sua vida pela morte natural. Mas, se lermos as histórias eclesiásticas, nas quais se conta que João, por conta do testemunho que deu, foi lançado num tonel de óleo fervente e, imediatamente depois, abandonado na ilha de Pátmos, veremos que, em sua alma, havia o espírito do martírio. E João bebeu o cálice da confissão, o mesmo que os 3 meninos beberam na fornalha, muito embora o perseguidor não lhe tenha derramado sangue. Segue-se. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. São João Crisóstomo. Aqui perguntam-se 2 coisas. A primeira é se está preparado para alguém o privilégio de sentar-se à sua direita. Já a outra é se o Senhor de todos não tem poder de atribuí-lo àqueles aos quais isso está preparado. À primeira pergunta, respondemos que ninguém se sentará à direita nem à esquerda, pois aquele trono é inacessível a qualquer criatura. De que maneira, pois, disse ele: todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, como a pessoas que sentar-se-iam. A ideia dos que dele o indagavam respondeu condescendendo com a intenção deles. Com efeito, não tinham eles conhecido aquele trono excelso, nem a cadeira que está à direita do Pai. Mas pediam uma única coisa, a saber, a primazia, e estar à frente dos outros. Uma vez, pois, que tinham ouvido ser dito sobre os apóstolos que sentar-se-iam sobre os 12 tronos,
e, não sabendo o significado do que foi dito, pediram o primado entre os demais. A segunda pergunta deve-se responder que um tal dom não ultrapassa o poder do Filho de Deus, mas o que foi dito em Mateus, a saber, foi preparado por meu Pai, é o mesmo que dizer, por mim, razão pela qual também Marcos não disse aqui, por meu Pai. Portanto, aquilo que Cristo diz neste ponto é verdade. Morrereis, diz ele, por minha causa. Mas isso não basta para que obtenhais a primeira categoria. Se, pois, alguém vier com algo a mais que o martírio, possuindo todas as outras virtudes, possuirá coisas muito maiores que vós. Pois esta primazia está preparada aos que, por suas obras, podem fazer-se os primeiros. Assim, com efeito, o Senhor os instruiu com só resposta, para que não se atormentassem de modo vão e frívolo com os primeiros lugares, e ao mesmo tempo não quis entristecê-los. São Beda. Ou não cabe a mim concedê-lo, isto é, aos soberbos, pois eles ainda o eram. Está preparado para outros, e vós sede outros, isto é, humildes, e então estará preparado para vós. Teofilacto Diócrida. Uma vez que os demais apóstolos viram Tiago e João pedindo honras, não puderam suportá-lo pacientemente, por isso se diz. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Com efeito, padecendo os sentimentos humanos, eram abalados pela inveja. Mas então se indignaram pela primeira vez ao verem-se não sendo levados para cima pelo Senhor. Mas antes não se indignavam, pois viam-se mais honrados que os outros homens. Nesse momento, os apóstolos ainda agiam de modo imperfeito, mas depois cediam o primeiro lugar uns aos outros. Cristo, de sua parte, cura-os, antes de mais nada, conduzindo-os para perto de si. E isto é indicado quando se diz, mas Jesus chamando-os. Em seguida, demonstrando que apropriar-se da honra e desejar a primazia é próprio dos gentios. Por isso se segue. Disse-lhes, sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Com efeito, os príncipes dos gentios se impõem no comando de modo tirânico e dominador. Segue-se. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. São Beda. Aqui ele ensina que maior é aquele que for o menor, e que se faz senhor aquele que se torna o servo de todos. Inutilmente, portanto, aqueles buscavam coisas imoderadas, e estes se afligem com o desejo dos maiores, uma vez que se chega ao ponto mais alto das virtudes não pelo poder, mas pela humildade. Em seguida, propôs um exemplo, de modo que, se fizeram pouco caso das suas palavras, se envergonhassem vendo as obras, e disse, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Teofilacto Diócrida. Coisa que é maior que servir. Com efeito, quando alguém morre por aquele a quem serve, o que pode ser maior e mais admirável que isto? Mas, no entanto, este ato de servir e a descida da humildade era sua glória, e a de todos, pois antes de se fazer-se homem, só era reconhecido pelos anjos. Mas quando se fez homem e foi crucificado, não somente ele teve a glória, mas também recebeu outros na participação de sua glória, e pela fé tornou-se senhor do orbe terrestre. São Beda. Não disse dar sua vida para a redenção de todos, mas de muitos, isto é, dos que quiserem crer. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.